A margem EBITDA é um importante indicador de performance da empresa. Na realidade, é um indicador que revela para o empresário a capacidade de geração de caixa de uma empresa, a capacidade de geração de caixa que advém do operacional dessa empresa, Priscila, porque muitas vezes a empresa ela tem diversas fontes de receitas, por exemplo, uma empresa que ela tem um patrimônio imobilizado, que ela vende esse patrimônio, então essa venda gera um caixa e esse caixa não vem propriamente lá do operacional. Esse caixa ele advém de uma desimobilização de ativos, né? Uma venda, ou então a empresa ela faz um investimento financeiro e esse investimento gera um caixa. E esse caixa não vem do operacional. Então, o EBITDA, na verdade, ele não leva em consideração nem receita financeira, nem também o recurso que não vem do operacional. Então, por isso que ele é importante, porque ele mostra para o empresário qual é a capacidade de geração de caixa de uma determinada empresa. E, Gil, explica para a gente qual é a importância dessa margem para as empresas. Priscila, a margem EBITDA é muito importante para que o empresário entenda se o negócio dele dá lucro, se o negócio dele gera caixa, né? Por exemplo, quando eu falo receitas não operacionais, receitas operacionais, só para citar um exemplo, se você, por exemplo, tem uma padaria, é a receita que advém da comercialização dos produtos, né? Se você, por exemplo, é uma farmácia, essa receita que advém da venda dessas mercadorias, né? Então, a importância do EBITDA é exatamente isso, saber se a empresa tem capacidade de gerar caixa, se o negócio tem viabilidade. Então, é para esse indicador que todos os empresários estão olhando sempre, todos os exercícios, né, todos os meses, ele sempre tem que ver qual foi a margem EBITDA daquele determinado período, para que ele entenda se o negócio dele é um negócio que tem viabilidade. Então, por exemplo, nós temos diversos segmentos, diversas áreas de atuação, diversas empresas. E quando você tem, por exemplo, segmentos do varejo, nós sabemos que o segmento do varejo ele já tem, pela própria natureza do negócio, uma margem EBITDA um pouco mais baixa. Mas tem outras áreas, tem outros segmentos, já que a margem EBITDA é um pouco mais alta. Por exemplo, um segmento importante aqui do nosso portfólio, que é os ISPs, a margem EBITDA costuma ser acima de 30%. Isso é muito atrativo, é muito interessante que o empresário comece a observar e a pensar na margem EBITDA como um primeiro parâmetro que ele deve observar para saber a viabilidade financeira dessa empresa. E, Gil, como é que os empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, podem fazer esse cálculo da margem EBITDA na sua empresa? Bom, o cálculo da margem EBITDA, né, ele parte lá da DRE, que é uma importante peça contábil que vai traduzir o trabalho da contabilidade para que o empresário possa entender os números da melhor forma possível. Então, essa DRE é uma planilha onde você faz uma análise vertical, né? Ele parte lá das receitas brutas, né? Tudo que entrou no caixa da empresa. E aí, a receita bruta, você tem as deduções dessa receita bruta, né? Como PIS, COFINS, ISS, ICMS. E aí, você chega na receita líquida, né? Da receita líquida, você vai tirar mais algumas despesas, como o custo da mercadoria vendida, enfim, diversas outras despesas para você chegar ali na primeira linha do lucro bruto, e a partir disso você vai lançar outras despesas, né, os custos operacionais dessa empresa, né, são as chamadas despesas gerais e administrativas e com vendas, né? A partir do momento em que você lança essas despesas gerais, administrativas e com o departamento de vendas, né, você tem ali a linha do EBITDA. E o que é que significa EBITDA, né? EBITDA é uma sigla que vem do inglês, como todos os parâmetros de finanças corporativas, né? Se consolidou que esses termos todos seriam em inglês, né? Para pacificar esse entendimento por todos os países. Então, essa sigla EBITDA, ela vem do inglês, significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ou seja, lucro antes de juros, depreciação, impostos e amortização. Então, por que é interessante você olhar para o EBITDA? Porque tem outros lançamentos, depois da margem EBITDA, que não são realizados em regime de caixa, ou seja, eles não ocorrem de fato na empresa. Depreciação e amortização é um lançamento contábil que a lei permite que você faça o lançamento como benefício fiscal, ou seja, se essa empresa ela tem um maquinário, se ela tem uma frota de veículos, a lei permite que esse empresário lance a depreciação e amortização para que ele possa pagar menos impostos.
menos imposto de renda e CSLL. Então, esse lançamento não sai do caixa da empresa. Depreciação e amortização não saem do caixa da empresa. É apenas uma ficção contábil que a lei permite que o empresário realize para você recolher menos imposto de renda e também da CSLL. Além disso, o EBITDA também é lançado antes do pagamento dos impostos e também antes do pagamento dos juros. Ou seja, uma empresa que ela tem uma dívida, o pagamento dos juros dessa dívida, ele também não entra lá no EBITDA. Então, portanto, ele realmente enxerga qual é a capacidade dessa empresa gerar caixa. Por isso, essa importância de todos os empresários sempre estão observando qual é a margem EBITDA dos mais variados negócios aí.